Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. Assim como os homens, as mulheres são e sempre foram sujeitos e agentes da história. Uma vez que as mulheres são metade e às vezes mais da metade da humanidade, elas sempre compartilharam o mundo e o trabalho tal qual os homens. As mulheres são e sempre foram peças centrais e não marginais para a criação da sociedade e a construção da civilização. Também dividiram com os homens a preservação da memória coletiva, que dá forma ao passado, tornando-o tradição cultural, fornece o elo entre as gerações e conecta o passado e o futuro. Essa tradição oral foi mantida viva em forma de poemas e mitos que tanto homens quanto mulheres criaram e preservaram em folclore, artes e ritos. Até o passado mais recente, esses historiadores eram homens, e o que registravam era o que os homens haviam feito, vivenciado e considerado significativo. Chamaram isso de história e afirmaram ser ela universal. O que as mulheres fizeram e vivenciaram ficou sem registro, tendo sido negligenciado, bem como a interpretação delas, que foi ignorada. Assim, o registro gravado e interpretado do passado da espécie humana é apenas um registro parcial, uma vez que omite o passado da metade dos seres humanos, sendo, portanto, distorcido, além de contar a história apenas do ponto de vista da metade masculina da humanidade. Gerda Lerner, A Criação do Patriarcado. Tomou uma aguinha. Olá, gente! Sejam bem-vindas a mais um episódio extra do Pessoal é Político. Vocês com certeza já entenderam qual é o tema central de hoje, que é a questão das mulheres na história. Afinal, os últimos 3 episódios nós abordamos essa parte do segundo sexo, em que a Simone fala sobre a história das mulheres, mostrando como era a situação delas em cada época. No entanto, um grande problema que nós temos quando abordamos esse assunto é que a maior parte da história das mulheres foi apagada, afinal os historiadores são, em sua grande maioria, homens. Por isso, o trabalho de mulheres historiadoras é tão importante e é através dos estudos delas que nós podemos, nos últimos anos, ter uma noção maior sobre o papel que as mulheres tiveram na história. Por muito tempo acreditou-se que as mulheres não eram sujeitos históricos, que elas não haviam desempenhado um papel importante na criação do mundo, o que é bem machista e preconceituoso, claro, e corrobora com a ideia de que mulheres são inferiores. Mas é claro que as mulheres estão cada vez mais se empenhando em mudar isso. Diversas teóricas feministas estudaram ou estão estudando a história das mulheres, como foi o caso da Gerda Lerner, que eu citei ali no começo, que lançou A Criação do Patriarcado em 1986 e passou a vida inteira pesquisando e dando aula sobre a história das mulheres. O que se percebe é que é essencial para nós feministas fazer esse resgate para construir novas narrativas, e que quanto mais mulheres tiverem acesso à educação, mais nós vamos descobrir coisas novas sobre a nossa própria história e assim entender o que nós já realizamos no mundo e como podemos transformá-lo cada vez mais. Para me ajudar a falar sobre esse tema, eu tenho então a honra de receber aqui a Gi Del Fueco, mais conhecida como historiadora radical no Instagram. Oi, Gi, se apresenta pra gente, para os nossos ouvintes, conte um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Oi, Lê, tudo bem? Bom, eu sou a Gi, administro a historiadora radical lá no Instagram, né? Também sou escritora na QG Feminista, assim como a Lê também participa da QG. Sou podcaster na Gorgona Podcast, sou integrante na Sangra Coletiva e uma das colaboradoras lá na Feministas Antipedofilia. Legal. Como eu comecei na história e como eu comecei o Instagram, é porque eu sentia muita falta de historiadoras falando de mulheres. Isso que você falou mesmo do apagamento que acontece dos homens nunca colocarem as mulheres na história da humanidade. Então eu decidi fazer história por conta disso, por isso mesmo, eu estava no 2º ano do ensino médio, falei, vou fazer história para mim estudar mulheres. Então, desde então... Que incrível, tipo, no ensino médio você já tinha essa noção, assim. Sim, eu sempre fui muito politizada, eu sempre estive muito envolvida com um grupo estudantil, sabe? Grêmio. E eu percebi, aí eu lembro que eu tava, tipo, na 5ª, 6ª série, eu tava naqueles livros didáticos de história, e sempre tinha um quadradinho, sabe aqueles quadradinhos coloridinhos, assim? Aí tava lá, mulheres.
E aquilo me incomodava muito, porque era como se fossem mulheres à parte de toda a história da humanidade. E eu Sim, sempre. aham. E eu ficava, meu, mas por que Verdade. tipo, mulher X, Y, só um quadradinho com uma fotinha e não explicava nada. E eu falava, nossa, aconteceu a Revolução Francesa, mil e uma coisa, e só tem isso dessa mulher. Aí eu ficava indignada, nossa, e eu lembro que eu questionava a professora e ninguém me explicava o porquê daquilo. Aí eu fui entendendo mais, né, desse apagamento, por que sofria. Aí eu falei, Que massa. vou fazer história pra contar a história das mulheres. Então tudo que eu faço é pesquisando a história das mulheres. Sou muito fã de biografia, muito, muito mesmo. No cinema, eu me interesso muito por cinema porque eu queria saber a história das atrizes, então, tipo, eu me tornei cinéfila querendo saber da vida das atrizes. Aí foi assim que foi indo. O Gorgona fala bastante sobre cultura, né? Eu já ouvi alguns episódios, assim, achei bem Sim. legal. É, Tem bastante essa pegada. Bom, aí pegando já por esse gancho, assim, né, que você já compartilhou um pouquinho da sua experiência e da onde começou isso, né? Como que foi a ideia de começar a página em si, assim? Você já tinha algum projeto e daí você começou a fazer a historiadora radical? Ou, enfim, isso veio dos seus estudos mesmo? na verdade, veio dos meus estudos. Assim, eu sempre participei de coletiva, Uhum. muita, né? Só que eu nunca fui focado no método de história mesmo. Porque a história não é só você contar a história sobre uma mulher. Tem todo um contexto que tem que ser dado. Isso é muito importante para as feministas, né? Saber um contexto que aquilo foi criado e por que foi criado. A metodologia, eu sentia muita falta disso. Né? E no curso de história, são pouquíssimas historiadoras que de fato vão querer saber a história das mulheres e colocá-las dentro da história da humanidade. Porque ainda parece que tem essa separação, né? Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa que mostre que eu sou uma historiadora e feminista e que eu só sou historiadora porque eu sou feminista. Uhum. Aí eu peguei, Sim. aí eu falei assim, nossa, eu vou criar uma página que fale só disso pra mostrar que a mulher sempre teve parte da história da humanidade. Não é só um quadradinho coloridinho lá no livro. Tudo que eu puder, eu coloco a mulher no meio pra mostrar que ela tava ali, né? Então foi assim, meio que andando. Não foi uma coisa pensada, mas apareceu, assim, surgiu. Sim. Mas você sempre tava ali, né, na sua vontade, você sempre foi algo que você questionou, assim. Eu não lembro de eu questionar isso muito na escola, mas eu realmente, tipo, fui me politizar mais tarde. E eu acho que a gente naturaliza muito, né, tipo, só pega ali o que estão nos contando e não fica realmente, tipo, problematizando em cima quando a gente é mais nova, geralmente, assim, né. E pra mim meio que foi o contrário, assim, foi tipo virar feminista pra daí, tipo, pensar, nossa, eu não aprendi isso na aula de história, sabe? Principalmente lendo Simone de Beauvoir agora. Tipo, É. fico chocada, assim. Não, a aula de história convencional é horrível, assim. Você não vê falando de mulheres. Você vê os estereótipos, né? Que é a rainha louca, a Joana Uhum, d'Arc. Aí você pega, aí vai um pouquinho assim, sim. Cleópatra. Você vai pegando essas figuras que são, querendo ou não, místicas. Aí tem a caça às bruxas. Aí toda a história das mulheres vai ganhando um sentido místico, né? Não um sentido materialista da Sim. coisa mesmo. E dificilmente, tipo, o que eu acho muito foda quando a gente lê, assim, por exemplo, a Simone ou a Andrea Dworkin também, que foi a autora que a gente tratou na primeira temporada, né, do podcast, ela vai falar muito sobre o Caça às Bruxas também, é que, tipo, eu não sei, assim, pelo menos eu tenho essa sensação de que nas aulas sempre me era apresentado como uma coisa muito longe, muito distante, assim, e daí quando você lê, você percebe que não é tanto, Sim, assim, né, tipo, que, exatamente. É né? isso mesmo. Eu tive muito essa impressão. Quando a aula de história falava Inquisição, e nem era tão voltado pra caça às bruxas, né, nas aulas de história, né? Era tipo, Era mais a Inquisição. questão da perseguição religiosa e tal, Era uma tipo... perseguição religiosa que os cristãos fizeram isso, aí tinha as cruzadas e tal. Não era uma coisa voltada pra falar de misoginia. Eu não sabia o que era misoginia até o ensino médio. Uhum. Violência contra a mulher, jamais algum professor de história vai falar isso era violência contra a mulher, sabe? E aí eu lembro que eu ia em biblioteca estudar pro vestibular e eu acabava encontrando esses livros. Tipo, História das Mulheres Bruxas. Aí eu acabava vendo e eu falava, nossa, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Tanto que eu insisti muito para uma professora de filosofia para me falar dos direitos das mulheres na Revolução Francesa.
Porque ela queria que a gente falasse da Revolução Francesa, mas queria que a gente falasse do direito dos homens. Aí, numa pesquisa lá no Google, eu falei, não, mas tem o direito das mulheres da Revolução Francesa. Deixa eu falar dela. Aí ela falou assim, tudo bem. A gente tava bem falando sobre isso no episódio que a gente lançou hoje, né? Da Olympe de Gouges, né? Isso, ela mesmo. Uhum. E assim, vendo por toda essa questão, assim, né, eu até trouxe uma frase da Gerda Lerner também, que ela vai falar como a história das mulheres é indispensável e essencial para a emancipação das mulheres. E aí, por isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual a importância de falar sobre a história das mulheres, né, tipo, por que a gente precisa estudar isso dentro do movimento feminista e talvez até pelo lado pessoal, tipo, como isso foi importante para você, assim, sabe? Sim. É uma birra muito particular minha de quando eu comecei a fazer história, a entender melhor, é quando a gente fala da história das mulheres, né? Ah, vamos estudar história das mulheres. E tira aquelas mulheres de todo um contexto global que estava existindo. Isso é um pouco ruim quando a gente estuda até mesmo dentro de grupos feministas, porque parece que aquelas mulheres fizeram foi só porque quiseram fazer, não é por conta de um contexto, né? E isso deslegitima muito os estudos. Quando a gente leva isso para alguns lugares, tipo, acadêmicos, a gente vai falar, sei lá, vamos pegar algumas figuras importantes da história. A gente vai... As zapatistas, a Ramona. Aí a gente fala, mas ela foi importante pro direito das mulheres e ponto, ela fez isso, aquilo, isso, conquistou a lei de salários iguais lá no México, tá. Mas teve um contexto para ela conseguir aquilo. E ela participou da Revolução Mexicana. Não foi porque ela simplesmente apareceu como uma figura heróica e conseguiu tudo isso, sabe? Quando a gente, Sim, quando a gente faz isso, a gente mostra que nesse atual cenário que a gente tá, precisa aparecer uma figura heróica, né? Pra tirar as mulheres de toda essa situação. E não é pra bem salvar assim. todo mundo. Isso. E nenhuma mulher. E esse personalismo não deve existir porque descaracteriza o conceito político do que é ser mulher nesses contextos, né? Por exemplo, no Brasil, as mulheres começaram a se organizar por conta da ditadura militar. Se não fosse esses regimes, a gente não teria como se organizar, até porque os progressistas estavam contra nós nesse rolo todo. Então, é muito importante a gente contextualizar em que contextos as mulheres conseguem se politizar e os grupos feministas que estudam história das mulheres entender que história das mulheres é história da humanidade. As mulheres são humanas, né? Não é uma coisinha à parte. E eu tenho que reforçar muito isso, porque ainda assim a gente estuda como se fosse uma coisinha à parte. E não é. Com certeza. Essa questão do contexto que você falou, a Simone vai falar muito quando ela tá abordando, tipo, no capítulo que a gente tava ali, né, do segundo sexo, ela fala sobre a conquista do voto, né, em vários países. E aí ela vai falando, tipo, na Inglaterra foi em tal ano, porque daí teve a guerra e isso impulsionou e não sei o que lá. E daí tem, tipo, todas as questões sociais que estavam acontecendo na época pra que, tipo, a mulher conseguisse votar, tipo, efetivamente. E isso é muito importante, porque mostra, tipo, o que realmente estava por trás dessas coisas, sabe? Ao invés de você colocar, tipo, teve uma mulher sufragista que, sei lá, se sacrificou por todas, e daí, assim, elas puderam votar, tipo... É o que fazem com a Joana d'Arc, né? Ela foi uma guerreira e morreu queimada, e aí você fica... Mas não foi só ela, foi, tipo... Foi vários, é que nem Jesus. Jesus foi crucificado, não foi só ele, todo mundo em Roma era, sabe? Aí fica... Então, fica essa coisa mística. Aí vira uma coisa só pra você se inspirar, né? Ser aquela perfeição de mulher e não atualizar pro seu contexto, pro nosso agora real, assim, de que aquelas mulheres estavam organizadas. Só foi possível Simone de Beauvoir escrever tudo que ela escreveu porque ela estava dentro de um grupo acadêmico, que ela estava com um grupo de intelectuais, sabe? Tem todo um contexto. Até mesmo a do Working, né? Ela estava dentro de congresso, com congressistas, com mulheres intelectuais, fazendo um monte de palestra. Então não foi sozinho uma figura lá que surgiu, tirou uma fotinha e virou um herói de um livro de história. É importante a gente ter isso na cabeça. É super importante, tipo, tanto com certeza para as mulheres, quanto no geral, se a gente vê muito, né, na política, sempre surgindo, as pessoas esperando surgir uma personalidade, uma pessoa que vai salvar todo mundo,
um grande salvador e não se organizando e não fazendo nada, né? Sim, e é o que aconteceu, até aproveitando esse gancho, a questão da gente ter pego a Manuela Dávila, né? A gente pegou ela, o ícone feminista como vice-presidente. Aí você fica, tá, mas precisa de organização política. O feminismo é um movimento coletivo, né? O feminismo, ele precisa ser coletivo, porque senão ele não vai pra frente. E a gente acaba esquecendo um pouco disso quando a gente... Aí viram umas figuras pop, né? A gente pode pegar Frida Kahlo, por exemplo. Deturparam totalmente. Sim, com certeza. Hoje a gente sabe, tem filme da Frida Kahlo, tem quadro, tem exposição, tem um monte de coisa. E o capitalismo ama, né? E o capitalismo vai se aproveitar desses personalismos, né? É claro que se aproveita, porque vira um produto. Agora, quando você tem vários rostinhos ali que formam um movimento, o capitalismo vai falar, poxa, mas isso é um coletivo eu não gosto. Então, Exato. Faz todo sentido. Eu acho bem interessante, assim, bem legal, que a Gerda também vai falar muito no livro dela sobre a questão, tipo, todo o livro dela, né, pra entender qual é a origem do patriarcado, desse sistema histórico, e assim conseguir entender como ele pode ser extinto também, né? Então, tipo, mostrar que ele não é algo natural, para mostrar que ele também é algo que a gente pode acabar, né? E eu vejo isso como uma questão muito importante dentro da gente estudar a história, assim, para perceber que as coisas não vêm do nada, sabe? Então, eu queria que você dissesse também um pouquinho como que você vê essa naturalização desse sistema e como que estudar a história das mulheres pode nos ajudar a rebater esse tipo de argumento, assim. Sim, é total. Na história, é um erro muito grande quando você diz que alguma coisa existiu desde sempre para sempre, né? É que nem aquela história. A prostituição é a profissão mais antiga do mundo. Não, calma. Não existiu desde sempre. Sim. Ela teve algum contexto que fez ela existir. E a mesma coisa do patriarcado, né? A gente vai, até mesmo no nível da Gardeline, ela vai pegar que o sedentarismo, né, a domesticação da mulher, ela vai colocar a historicidade nisso. E a gente entendendo que isso não é um fator natural, que isso não é um fator fisiológico, que isso não é simplesmente dádiva de algum deus, a gente consegue entender e subverter algumas estruturas. A gente consegue enxergar essas estruturas, né? É que o patriarcado, junto com o capitalismo, eles se tornam elementos muito fortes e cada vez as mulheres ficam mais presas naquilo, porque eles se atualizam muito, né? São muitas ferramentas. Eles se apropriam das nossas lutas. A gente precisa deles, até mesmo pra gente estudar mulheres, a gente tá usando o capitalismo e o patriarcado. Uhum. Então, a gente fica, é bem difícil, na verdade, de como a gente enxergar isso, mas o fato de estudar a história das mulheres e entender que o patriarcado é um sistema muito bem pensado, muito bem montado, a gente consegue sim desmantelar algumas coisas, né? A gente pode pegar a Emma Goldman e ela não exatamente ela vai falar de patriarcado, mas ela é uma mulher anarquista e ela vai falar da quebra das instituições. Então você vai entender que estudando história, estudando o que o casamento representa na vida de uma mulher, você vai entender que aquilo faz parte da domesticidade daquela mulher, de dar algum benefício a ela, mas tirando algum proveito de outro. Sim. Então você vai entendendo que algumas coisas você consegue corromper. De um modo geral, não. Porque a gente tá dentro de um sistema em que as mulheres são subalternas e precisa ter muito, sei lá, muita organização pra, de fato, romper com o capitalismo e o patriarcado. Mas você consegue, estudando algumas coisas, quebrar algumas instituições. A questão da maternidade, você consegue entender que a reprodução sempre foi um fator muito fundamental para reprimir a mulher. Sim, com certeza. O que mais? Essas instituições mais tradicionais mesmo. E você consegue ver tudo isso na história. A né? gente fala muito nos episódios anteriores, a gente fica brincando que a gente só mete o pau no casamento aqui no podcast. Tipo, a gente tá sempre falando mal sobre, Eu concordo, sobre como o casamento adoro. é extremamente prejudicial à mulher e tal, né? Porque a Simone fala muito disso e não tem como você ler O Segundo Sexo e não tirar essa conclusão também. E a religião também, ela vai falar muito, né? Então, quando você volta lá na história, você vê que, tipo, foi a religião que criminalizou o aborto, né? Por exemplo, que passou a considerar que o bebê tinha uma alma, que o feto tinha uma alma, e daí a mulher que abortasse ia pro inferno porque ela matou um bebê, né? Então, todas essas instituições juntas, né? Elas trabalham todas em conjunto para a exploração e dominação da mulher, assim, né? Historicamente falando, é muito fácil de perceber isso, assim.
E hoje em dia, assim, qual que você percebe que são as principais barreiras que as mulheres encontram para estudar a sua própria história, assim, ou para se verem como agentes, né, da história? Eu acho que o grande... Assim, a gente perde muito, né, quando o capitalismo se apropriou da luta feminista, mas a gente também tem que pensar que nem todas as mulheres são Uhum. politizadas, né? E por não ser politizadas, a gente sempre esquece de quem veio antes da gente. Não tô nem só na questão de ancestralidade, porque isso mistura um pouco com místico, enfim. Mas a gente esquece de reconhecer quem é a nossa mãe, a nossa avó, como que a gente foi parar em tal lugar, por que que a gente sofre tais opressões diferentes de tais pessoas. Essa falta de comunicação também prejudica muito nós mulheres, né? Eu percebo isso porque a minha família sempre foi composta de muitas mulheres, muitas, muitas mesmo. E elas sempre conversam ainda muito entre elas, e principalmente sobre relação de trabalho. A grande maioria delas são empregadas domésticas, então eu sempre vi muito isso, delas conversando sobre elas, e eu vi que, mesmo elas não sendo politizadas, elas tinham alguma consciência enquanto trabalhadora e enquanto mulher trabalhadora doméstica, né? E as barreiras que eu vejo são essas, a gente não conseguir se comunicar muitas vezes, não querendo ser político ou problematizar alguma coisa, mas a gente não reconhecer também a história do outro, porque a gente não se reconhece como Uhum. indivídua, né? Nós mulheres nunca nos reconhecemos como indivídua, porque é sempre o patriarca que tá ali como quem vai pagar as contas de casa, você é criada para um casamento, você é criada para ter um filho, você é criada para ser uma grande profissional de sucesso e você tem que se dedicar muito para aquilo. E é uma pressão muito grande. Você, para a mulher sempre é 2 vezes pior, né, do que para o homem. Então você nunca consegue ser uma agente da sua própria vida. Então se você não consegue se enxergar como indivíduo que faz ações que contribui para a humanidade, você não vai conseguir estudar história e entender que tudo aquilo ali que aconteceram foi um conjunto de indivíduos que mudaram alguma coisa. Então, eu acho que a grande barreira é essa, a gente se enxergar como indivíduo. Aí é uma coisa que as francesas mesmo falavam, né? Sim. De que o iluminismo deu a ideia de indivíduo, mas só deu para o homem. Então, elas começaram a reivindicar a questão de indivíduo para a mulher também. A gente esquece um pouco disso, de se reivindicar como indivíduo. A gente terceiriza muito a nossa vida. Isso prejudica muito a vida, até mesmo para as mulheres politizadas, né? Quantas vezes a gente vê mulheres sobrecarregadas em coletivas, sobrecarregadas na maternidade, sobrecarregadas no trabalho, porque a gente não consegue se ver como agente de nós mesmas. A gente sempre é pressionada a esquecer de nós, a esquecer do nosso bem-estar, a esquecer praticamente tudo por algo terceiro. Pode ser por uma pessoa ou por um objeto, não sei. É, e cuidar do outro, né? Tem essa questão, assim, Sim, sempre cuidar do outro e deixar o outro confortável. é. É sempre pela história do outro, as mulheres, nunca pela nossa história, né? É sempre pela história do filho, pela história do marido, pela mãe, pelo pai. E você vai se deixando e acaba. E é uma questão até mesmo individual, muitas vezes, que prejudica também a coletividade ou a classe de mulheres, né? Nossa, faz total sentido, realmente é. E ainda mais pela questão de, tipo, a mulher ter sido sempre colocada, tipo, na parte doméstica, né? Enquanto o homem era vida pública, a mulher era, né, sempre ficar em casa e ser Exatamente. relegada ao lar. Então, tipo, quem que a gente estuda na história que tava em casa, né? Tipo, Sim, obviamente, tipo, ninguém. Você ninguém, não, né? você não Todo... consegue. É, ninguém. Você vai ver revista de, sei lá, aquelas revistas da mulher que tá feliz cozinhando, sabe? E a gente sabe que não é assim. É, Aí exatamente. aí vão te vendendo coisas que não é uma grande realidade. E fora a diversidade de mulheres que tem, a questão de classes também, né? Sim, E aí existem. Aí a gente vai pegar essas hierarquias, a mulher. Tem mulheres que nunca nem se viu nessas revistas de dona de casa. sim. Porque elas não têm muitas vezes nenhuma casa delas, né? Elas estão na casa de terceiros. Então é bem complicado quando a gente se entender como agentes da nossa história. Se apropriar dela, né? Entender o que nós somos nesse contexto, por que a gente sofre tais opressões. E assim, a gente tentar mudar um pouquinho ali, porque a revolução sempre vem de dentro também, né? Sim, ver a nossa história como válida também, né? Tipo, pra ser Sim. contada.
complicado, assim. A Simone fala essa questão da classe que você falou, ela vai falar muito, né, da diferença entre a mulher burguesa e a mulher da classe trabalhadora e tal, quando ela tá contando da história, e ela fala muito dessa dualidade da mulher burguesa, que ao mesmo tempo que ela tinha mais liberdade por causa da classe, por viver melhor e tudo mais, ela também tinha que seguir mais rigidamente as morais burguesas dentro do casamento, né, tudo certinho, então tinha que seguir aquele papel e tal. Então, essa mulher também não estava feliz com o papel dela, mas ela também não se identificava com a mulher trabalhadora, né? Então, né, dificilmente ela criaria ali um coletivo e se revoltaria, enfim, e se revoltaria contra o seu papel, porque ela tinha que, tipo, aceitar aquilo e ficar quieta e nunca contar a sua história, né, digamos. Sim. É que nem aquela que a Audre Lorde fala, né? A gente precisa romper com o silêncio. Se a gente não rompe com o silêncio, a gente contribui com o apagamento da nossa história. Sim. Bom, o que eu acho bem interessante, assim, que eu trouxe pra cá também é a questão que no prefácio, né, do livro da Criação do Patriarcado, a Lola, que faz o textinho, né, do início, e ela fala muito sobre como pra dominar as mulheres é preciso, né, ter esse apagamento da nossa história, assim. E isso a gente vê hoje em dia também muito claramente, tipo, toda a distopia que tem, por exemplo, o conto da Aya, claro que eles vão lá e, enfim, queimam todos os livros e não contam a história, né, tanto das mulheres quanto da humanidade, né, sempre tem essa questão negacionista de apagar o passado, e a gente nem precisa ir tão longe, porque, tipo, hoje em dia, obviamente, já vai ter gente dizendo que, tipo, sei lá, né, campos de concentração não existiram e sempre querendo apagar fatos históricos, infelizmente. E eu queria saber, então, assim, quais você vê que são os piores problemas causados justamente por esse apagamento, assim? Assim, a gente pode até falar de esquerda e direita, mas o pior apagamento que eu acho é o que existe dentro da própria esquerda, né? Uhum. Das mulheres, porque a gente vai pegar a União Soviética, por exemplo, que é um grande exemplo, né, de socialismo. A gente vai pegar figuras Stalin, Lenin, Trotsky. Aí a gente vai pegar os teóricos Marx, Engels, a gente não vai falar das mulheres. E tinha Alexandra Kollontai, tinha Kupskaya, que era a esposa do Lenin, que ajudou no projeto educacional da União Soviética inteiro. Se não fosse ela, a educação não teria sido, entendeu? E esse apagamento é recorrente dentro da própria esquerda. A gente pode pegar quantos livros de homens de esquerda da União Soviética não tem, e de mulheres. Pois é, de cabeça eu só lembro daquele da A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, né, que fala das mulheres. Da Sletana, e viu? E é uma mulher que conta. Sim. Não foi um homem que foi lá e foi falar. Então, o meu pior apagamento que eu sinto, né, enquanto mulher de esquerda também, e acadêmica, e ativista, é o apagamento que ocorre dentro da própria esquerda. Tem vários artigos meus que são recusados porque não aceitam que eu tô corrompendo com o status quo da esquerda progressista, né? E aí você fica, mas como assim? Então você percebe que falar de mulheres dentro da própria esquerda é radical demais. Sim. E não aceitam. Então esse pra mim é a pior parte do apagamento. E isso afasta as mulheres da esquerda, né? E a gente nem precisa, tem vários fatos sobre isso. Durante a ditadura militar, as mulheres que estavam junto aos homens combatendo os ditadores, elas não podiam reivindicar direito ao uso do anticoncepcional, porque para os homens aquilo era o menos importante, porque tinha que combater a ditadura. E elas estavam engravidando, né, porque nem todos os homens usam camisinha, isso até hoje. E não tinha... E não podiam usar o anticoncepcional, porque foi criado nos Estados Unidos e a venda era muito difícil. Elas queriam reivindicar esse tipo de uso, de distribuição no Brasil. E os progressistas falaram, não, por enquanto a gente só quer combater mesmo o regime, vocês que lutem. Fica muito naquela coisa sempre de, tipo, primeiro a revolução, depois as suas pautas, né, que existe até hoje. Parece que nunca pode, até hoje, nunca pode conciliar. O direito, a ideia de classes é, assim, primordial. Eu entendo que em alguns momentos ele enaltece mais do que outros, mas a classes também tem mulheres lá, né? Sim, com certeza. A gente fala muito aqui, tipo, quem que vai fazer essa revolução e pra quem ela será, né?
Porque Sim. se você pega, por exemplo, a Revolução Francesa, que, né, não era, obviamente, pro povo, né, tipo, era pra burguesia, e quem que fez ela e pra quem que ela foi, as mulheres foram deixadas de lado, né, elas não eram as principais ali. Então, isso é um bom exemplo, assim, quando os caras de esquerda falam, tipo, óbvio que eu também concordo que tem que ter uma mudança, que tem que ter uma mudança de sistema econômico e tudo mais, mas considerando que o patriarcado é mais antigo do que o capitalismo também, tá ligado? Nada garante Sim. que você tira um e coloca outro e que também não vão continuar, por exemplo, controlando nossos corpos, enfim, né? Com várias Exatamente. A gente várias pode pegar até questões. Stalin, né? Stalin, ele foi liberado o aborto na União Soviética com Lenin. Quando Stalin entra no poder, durante um tempo ele percebeu que as mulheres estavam tendo menos filhos, por motivos óbvios, nem todas as mulheres querem ser mães, né? Sim, elas tinham muita liberdade, né, na URSS É. a princípio, e daí, né? Aí ele vai lá e tira o direito ao aborto, porque as mulheres estavam tendo menos filho, e isso era um absurdo. E aí você fica, poxa, a gente tá sendo sacaneada pelos próprios caras de esquerda. Então a gente, Sim. de certa forma, a gente também tem que combater a esquerda nesse sentido, né, do status quo. Porque afinal são homens privilegiados pelo patriarcado. Sim. Né, não, digamos, não passar o pano por ser de esquerda, né? Pra esse apagamento e tudo mais. Cara, o exemplo da União Soviética é realmente perfeito, porque a gente tava falando dele também no último episódio, e ele é, tipo, realmente mostra perfeitamente que, assim, no momento que eles precisaram, né, precisaram, entre aspas, quiseram, né, voltar a controlar o corpo das mulheres, eles fizeram isso, né? Então, Sim. e também é um exemplo perfeito de como as coisas realmente podem mudar, porque, tipo, quando a Simone coloca todos os dados no capítulo que ela coloca lá, tipo, todas as mulheres que estavam na vida política da União Soviética, que foram várias, realmente. E aí você trouxe um ponto bom, que daí agora eu fiquei pensando, e realmente de cabeça eu não lembro de nomes específicos, de figuras, né, tipo, que nem a gente lembra de Lenin, Trotsky e tudo mais, sendo que tinham Sim. várias, assim, né. Tinham várias. É impossível você fazer revolução sem mulher, porque elas são fatores fundamentais para passar cultura, né? São elas que estão com os filhos, são elas que estão assistindo TV, são elas que estão em casa, ali cuidando de uma corja de gente. Então, você precisa delas. Pois é, realmente. Tem que avisar a esquerda isso, aquelas... Alguém avisa. Eu acho que a né? gente tenta. Ai. Aí eles fazem nota de repúdio. Que triste, sim. Bom, e dentro disso, assim, quais autoras que você indica pra quem está querendo estudar mais e quais obras que você acha que são essenciais, assim, dentro dessas temáticas em relação à história, né, já que é a sua área e, enfim, você provavelmente já leu muito sobre. Eu vou indicar a Svetlana, aquele que você falou da Guerra Contra o Rosto de Mulher, né? Pra mim, assim, ela é a historiadora mais moderna da atualidade. Todo o trabalho dela é voltado em estudar histórias de mulheres e o método que ela estuda é um método de memória mesmo, de narração da memória. Esse é o documento dela e eu adoro esse tipo de método, que é mulheres narrando a sua própria história e tendo o que foi a perspectiva sua, né, que viveu ali, que ela tá falando basicamente da Segunda Guerra Mundial, como mulher, né? Que ela vai pegar e vai falar que, mesmo sendo a União Soviética, mesmo combatendo os nazistas, as pessoas que podiam estar na cozinha só eram mulheres. Nenhum homem cozinhava. Quem estava na lavanderia só eram as mulheres. Nenhum homem cozinhava. Tinha mulheres que morriam na lavanderia por conta do frio e ter que ficar lavando roupa 24 horas dos soldados. Então, ela vai mostrar, assim, eu sou apaixonada pela Svetlana, apaixonadaça, porque é um tipo de material que eu gosto muito, como eu disse, biografia e narração. E também tem um outro livro dela que se chama O Fim do Homem Soviético, que também pode ser falado dos soldados de Zinco, que ela vai falar das esposas dos soldados soviéticos. E sobre a relação que elas tinham com esses homens. E é muito interessante a gente perceber que realmente a revolução, se ela for só de classe e ela não for cultural, da questão de questionar os papéis de gênero dentro da sociedade, não vai mudar nada. Isso é muito claro, mas precisa ser reforçado ainda mais. E tem uma historiadora brasileira, que é a Margaret Hagel, embora ela seja uma progressista meio assim, liberal, sabe? Mas ela é importante para a historiografia das mulheres no Brasil.
muito importante. Eu digo em questão de documentação, o fato dela documentar o que é trabalho de mulheres prostituídas no Brasil. Ela foi uma das primeiras a pesquisar isso. Ela foi uma das primeiras a documentar a saída das mulheres do privado para o público. Então, ela é importante, a Margaret Hago. E outra também que eu gosto, Emília Viotti, que era uma professora da USP, que ela morreu ano passado, que ela vai falar das trabalhadoras, né? Ela vai todo o contexto dela para falar da escravidão e das trabalhadoras, da organização das mulheres como trabalhadoras. E é brilhante, assim, o Brasil tem historiadoras brilhantíssimas demais. A Emília Viotti, ela é excelente, pouquíssimas pessoas conhecem. A gente conhece a Eric Hobsbawm, né? Todos esses homens aí. E historiadoras brasileiras a gente não conhece. Então eu acho que fica essas 3 que eu tô lembrando agora que são essenciais. E é super fácil de achar, tem PDF na internet. Que legal. Massa, a gente pode colocar vários links depois no nosso Medium. A gente sempre coloca nas referências. E, cara, eu acho muito foda porque o Da Guerra Não Tem Rosto de Mulher eu não cheguei a ler ainda, tá na minha lista faz muito tempo. Mas eu vi uma peça de teatro uma vez num congresso que eu tava, que fizeram desse livro, assim, aí eu fiquei muito impactada. Eu fiquei tipo, meu Deus. É um livro, assim, brilhante. E outra, a Svetlana, ela vai falar não só de mulheres, mas ela vai falar da situação das crianças, né? Nos campos de concentração. Que também é um pouco esquecida. A gente sempre fala dos judeus, mas quem eram esses judeus, né? Uhum. E a gente sempre tem o imaginário do menino do pijama listrado, sabe? Do judeu lá que tá nos vídeos do YouTube. A gente nunca imagina que são crianças e mulheres que estavam sendo estupradas, mulheres que estavam sendo... Até mesmo mulheres alemãs, que eram tidas como arianas, que estavam sendo usadas como incubadoras humanas para a geração da raça ariana, né? Sim. A gente sempre esquece desses detalhes de quem é que estava por trás de tudo isso, de quem de fato estava sendo tão explorado assim, que não é registrado na história. Que não tem nem os números de quantas mulheres foram feitas de incubadoras. A gente tem números de mortos em guerra, que é muito mais difícil de fazer. E mulheres que eram um pequeno grupo não tem esses números, né? Aí tem que já por que não tem? Porque não importa, porque o apagamento de mulheres na história é isso que a Lerner fala. Contribui com a nossa dominação, de fato, contribui muito. Sempre é bom pensar a quem que é benéfico, né? A gente não saber essas histórias e a gente não saber quem eram essas pessoas, ou a questão da personalização que você falou também, né? É extremamente benéfico se você tem um grupo de mulheres que acha que, tipo, né, a gente não vê a força no nosso coletivo, a gente não percebe que a gente também pode ser uma daquelas pessoas. A gente acha, a Joana Dark era essa super heroína, mística, incrível, eu nunca vou ser isso, sabe? Eu nunca vou chegar perto. É tipo a Mulher Maravilha, né? Tem a Mulher Maravilha, mas ela tem superpoder, jamais eu consegui fazer isso. Exatamente. Aí não é bem assim. Sim, é bem isso, tipo, acaba sendo extremamente benéfico mesmo, porque a gente nunca se vê nesse lugar, a gente sempre acha que, né, isso é muito fora da nossa realidade, sem entender os contextos, né, que levaram a essas mudanças, e também a gente não vê como algo que pode mudar, né, a gente sempre bate aqui nessa tecla, que se o capitalismo foi construído, o patriarcado, todos os sistemas foram construídos historicamente, eles também podem ser destruídos um dia, né? Exatamente, sim, porque nada é pra sempre, gente, nada. Exato. Não existe isso. E estudar a história nos mostra, tipo, isso muito bem, assim, apesar de que, claro, muitas vezes a gente fica, tipo, é foda, assim, a gente lê a Simone, que tá lá nos anos, né, 40 e pouco, falando coisas que parecem de 2020, e é realmente assustador, assim, né? Existe uma piada entre os historiadoras ou historiadoras que falam: a gente não trabalha com esperança, a gente trabalha com estatística. Sim, é tipo e isso. É verdade, você não pode trabalhar com esperança, você tem que trabalhar com estatística. Se as estatísticas estão aumentando ou diminuindo, aí você fala, interessante, qual o fenômeno que está acontecendo aqui, né? Sim. Aí você tem que trabalhar com... Porque se você trabalhar com esperança, você vai achar que um dia as coisas vão mudar e vai achar que, sei lá, algum dia alguém vai aparecer, todo aquele movimento messiânico vai te salvar, o movimento feminista vai vencer, não sei. E não vai acontecer assim, né? E também não é linear, né, as coisas, a gente vê aí, tipo, a gente acha...
né? A gente tem umas retrocessos, avança, vai. Não é linear, a gente acha que é linear, mas é questão de fatos. Os fatos são lineares, né? Mas as ações não são. Sim. É bem complicado, mas a gente até ficou brincando que, assim, por um lado, quando você lê, por exemplo, no capítulo ali que a Simone tá falando do aborto, quando ela escreveu, na França não era legalizado ainda, né? E hoje em dia é. Então isso até dá um pouquinho de esperança, aquelas, né? Porque ela também foi uma pessoa que, obviamente, uma mulher que militou muito pela legalização lá e tudo mais. E a gente até ficou brincando, vai que alguém, né, em 1000 anos depois aqui tá ouvindo o nosso podcast e fala, nossa, no Brasil não era legalizado ainda, que absurdo, menina, agora já é. Eu espero. Então, né? Exato. Eu espero. A gente espera, assim, né? Realmente. Mas, bom, eu acho que é isso, a gente conseguiu abordar vários fatores e, Gi, eu agradeço muitíssimo pela sua participação, por ter aceitado vir aqui e trazer um pouquinho da sua experiência, assim, porque a gente, nesses episódios extras, assim, a gente sempre tenta trazer, né, alguém que tenha uma visão mais dessa área que a gente tá falando, porque eu e a minha irmã, as duas, somos da área de comunicação, né, então sempre nos ajuda a trazer alguém que seja das áreas dos tópicos que a gente tá falando. Então, a gente já trouxe para falar de psicanálise, que foi a Natália, né? A gente trouxe a Aline para falar da questão do trabalho reprodutivo, né? Da questão de classe. E daí agora você para falar sobre a história, que foi muito bom. E eu queria, então, que você se divulgasse aí, falasse de novo onde as pessoas podem te encontrar pela internet, se elas quiserem continuar conversando sobre isso e sobre outros assuntos. Bom, obrigada pelo convite, é uma honra. Eu adoro o podcast de vocês. Obrigada. Acompanho faz um tempo já. É uma honra participar, né? Ser uma das convidadas junto com a Natália, junto com a Aline. São mulheres que a gente trabalha junto também. E é sempre um prazer enorme poder contribuir e contar a nossa história. As pessoas podem me encontrar no Instagram, né? Que é o historiadora.radical. No podcast, que é Górgona Podcast. Lá na Sangra, que é uma coletiva, mas tá sempre rolando coisa lá interessante. No Feministas de Pedofilia e no Medium, meu Medium, que é Delto Foucault. A gente vai colocar todas essas referências lá no textinho que sair junto com esse episódio, lá no nosso Medium. Certo. E daí vocês podem seguir a Gi em vários lugares, porque tem conteúdos bem legais e bem variados também nos diferentes projetos delas. Então, com certeza, vocês vão encontrar algum que vocês gostam. E lá no Medium é só vocês digitarem o Pessoal é Político, que vocês encontram a nossa publicação e conseguem ver os textos de todos os episódios. E lá a gente coloca todas as referências aqui de livros, textos, enfim, tudo que a gente vai falar durante o episódio. E então eu queria dizer mais uma vez, né, obrigada por aceitar esse convite, a gente tá muito feliz de poder fazer esse episódio focado nesse assunto tão importante. Eu ficaria aqui horas falando e reforçando todos os pontos que a gente falou aqui, né, sobre a importância de conhecer a história das mulheres e, enfim, das pessoas, tanto de direita quanto de esquerda, né, mas, enfim, você trouxe esse ponto muito importante desse apagamento também dentro da esquerda, da importância, né, da gente sempre falar sobre a história das mulheres, ir atrás, estudar, entender que a gente também pode mudar as coisas, que a gente também é um agente histórico, né, e Sim. Que a gente também muda as coisas e a gente também pode fazer revoluções e se juntar e se organizar. E isso não é só coisa de homem, obviamente. Não mesmo. Quase não é. Exato, né? E até porque a gente sempre fala aqui também que é a gente, né? Nós por nós e a gente que tem que fazer as coisas porque, né? Os homens nunca nos deram nada e a gente sempre teve que lutar por tudo. E é muito importante a gente conhecer essas histórias, conhecer as mulheres que estiveram aí antes da gente e ir atrás né, resgatar a memória delas. E acho que é isso, então eu vou só para os recadinhos finais, que como vocês já sabem, se tiver R$2 sobrando por aí no seu orçamento, R$2, R$5, R$10, considere apoiar o nosso trabalho no apoia.se/pessoalepolítico e concorrer a um livro feminista todo mês que a gente sorteia para as nossas maravilhosas apoiadoras. Além disso, nos sigam no Instagram, @pessoalepolítico, onde a gente sempre divulga os conteúdos que foram discutidos aqui no episódio, depois a gente faz posts relacionados a eles. E lá também você pode mandar comentários, que a gente vai também ler aqui, né, os feedbacks de vocês. E
vocês podem, né, falar o que vocês acharam do episódio, enfim, discutir todos os temas que a gente leva pra lá. E se quiser conversar também no Twitter, o nosso arroba é @pessoalpodcast. E você também pode nos mandar um e-mail em pessoalepolitico@gmail.com. Obrigada a todo mundo por ouvir até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a Gi, se vocês já não conheciam. E como a gente sempre fala, né? Fiquem em casa, fiquem seguros e até o próximo episódio. Até. Você ouviu um programa participante da rede O Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.